Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista de adulto da editora Betel, que traz por tema nesse trimestre Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. A lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título A Importância da Família para a Sociedade. O texto áureo vem dizendo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2 e verso 15. A verdade aplicada vem dizendo que a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Nós temos 3 objetivos, e o primeiro deles é explicar que a família traz bem-estar para a sociedade. O segundo é expor que muitos vivem em crise por não ter uma família. E terceiro, mostrar que a família cuida da saúde de seus membros. O texto de referência está registrado em Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, Gênesis, capítulo 22 e versículo 18. Os irmãos que têm a sua Bíblia podem estar fazendo o uso da mesma para estar estudando esse texto que vai fundamentar a aula de hoje. A nossa oração é para que a família seja prioridade em nossas vidas. Então precisamos orar sempre a Deus para que haja união na família e que ela se torne realmente uma prioridade em nossas vidas. A introdução está dizendo que a família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe às famílias o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção de seus membros, desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e assistência aos idosos. Então veja, irmãos, que conforme o conceito aqui registrado, a família, ela inicia e termina somente com a morte. Então, toda uma trajetória tem que ser a prioridade para a família, né? A família, ela é prioridade. Então, os filhos cuidando dos idosos, dos pais. Os pais, quando é novo, cuidam dos filhos, e quando os pais envelhecem, os filhos cuidam dos pais. E assim sucessivamente. O primeiro tópico vem dizendo que a família traz bem-estar para a sociedade. E aqui nós podemos destacar que existem alguns pontos que são relevantes no que diz respeito a esse bem-estar, né? Primeiro deles, a família sempre andou junto à Igreja de Jesus e a Igreja sempre andou junto à família. Uma não vive isolada da outra. Uma é dependente da outra. As duas cumprem os seus papéis agregadores. Por isso, não podemos desvincular as funções fundamentais de uma para com a outra e a contribuição que as duas trazem para a formação de uma sociedade mais justa e moral, conforme registra Filipenses capítulo 2, verso 15, e 1 Timóteo capítulo 3, 15. Então veja que nós vamos ver no corpo da lição, durante esse estudo, que uma família forte traz uma igreja forte. E por sua vez, uma igreja forte, ela consegue formar cidadãos fortes, moralmente falando, para uma sociedade que hoje vive muito à mercê daquilo que deveria ser. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que a sociedade ela é agraciada com uma família disciplinada. Então veja que a educação ela tem que ser ministrada no lar, pelos pais, principalmente pela mãe, que é a educadora nata, né, na formação dos filhos, do caráter dos filhos. Em segundo lugar, nós temos a igreja. A igreja ela também se comporta também dentro desse bojo, né, da formação de caráter dos seus agregados ali, dos congregados, melhor dizendo. Não é que a igreja vai educar os filhos, mas uma família que prima pela educação, pela formação moral dos seus filhos, junto à igreja,
ela tem condição porque os princípios de Deus, toda a base, né, cristocêntrica, vai ser passada para essas crianças, né? Como diz as Escrituras, ensina o menino no caminho que deve andar, depois de velho não vai se desviar deles. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja, a família ela é importante para a sociedade quando ela é disciplinada porque foi o próprio Deus quem a criou, porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais, conforme está registrado em Hebreus capítulo 13, verso 4. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada para a procriação e perpetuação da raça humana, conforme está registrado em Gênesis capítulo 1, 27 a 28. A forma e a fórmula foram dadas. Para a socialização do homem veio Eva, pois não era bom que o homem estivesse só, conforme Gênesis capítulo 2 e verso 18. O virtual não preenche o vazio do homem para a formação do caráter dos filhos, que começa no berço, na infância, no lar acolhedor e repleto de bons modos. Há um ambiente saudável para o crescimento e amadurecimento dos filhos. O exemplo dos pais é primordial. A sociedade e as autoridades deveriam ser mais gratas às igrejas, ou à igreja e às famílias que levam seus filhos a purificar o seu caminho e ser bons cidadãos. Então, quando nós temos uma família que se preocupa na educação dos filhos, não terceirizando esse trabalho para as creches, ou para a babá, ou para as escolas, ou mesmo para a igreja, nós temos 99,9% de chance de termos filhos abençoados por Deus, cidadãos que vão trabalhar em prol de uma sociedade sadia. E se todos trabalhassem nesse objetivo, com toda certeza, nós não teríamos os presídios superlotados de pessoas, parecendo depósito de seres humanos. O presídio, as cadeias, elas não ressocializam ninguém. Pelo contrário, quando uma pessoa é jogada ali, elas têm tudo para se tornar pior do que já entrou. E depois, quando é solta, fazer pior do que fez antes. Então, a ressocialização ou a socialização, ela acontece no lar, né? Por intermédio da família. Então, nós precisamos entender uma igreja ou uma família que tem o temor de Deus, uma igreja que tem uma família que tem o temor de Deus, tem tudo para que esta família seja abençoada por Deus e os filhos, netos e bisnetos se tornem pessoas boas que vão contribuir com a sociedade para o crescimento e para o desenvolvimento da mesma. Bendito seja o nome do Senhor. Então, um outro ponto importante aqui é que alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Existem alguns aspectos que evidenciam a importância da família, que é para a sociedade, né, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade, para evitar crianças desamparadas e moradores de rua, para evitar as dependências das drogas, né, álcool e tabagismo, e para a igreja, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. E para os filhos, criá-los e educá-los na demonstração e temor de Deus, conforme Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 a 9, e Provérbios, capítulo 22, verso 6. A maior parcela de responsabilidade na educação é dos pais, dentro da família. Por isso, os pais não devem deixar que outras instituições os substituam. O lar da educação, a escola dá conhecimento. Então, nós vemos aqui que uma coisa é a família, outra coisa é a instituição de ensino, a escola. A família vai educar o filho ou os filhos. A escola vai passar conhecimento. Então, nós não podemos terceirizar, porque quando nós terceirizamos, nós estamos falidos a ter os nossos filhos dando problema para as autoridades e para nós mesmos. Quantos pais hoje, né, não conseguiu dormir durante a noite porque não sabe onde está o filho? Ou outros foram acordados durante a madrugada porque a polícia ligou
para que fosse lá na delegacia, aí já tem que correr atrás de um advogado porque o filho aprontou alguma coisa e está preso e agora vai responder por algum crime. E tudo isso acontece por falta deste alicerce, desta base que a família precisa ter, que é ensinar a criança no caminho que deve andar, né, segundo a palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, os pais, o pai e a mãe, precisa ter temor de Deus na sua vida e conduzir os seus filhos também na presença de Deus. Não adianta você querer que os seus filhos sejam uma bênção para a sociedade se você tem sido uma pessoa do mal, se você tem feito o contrário daquilo que você muitas vezes tem exigido dos seus filhos. Então, para que meus filhos possam seguir os meus passos, eu tenho que ser o exemplo. Eu tenho que fazer primeiro para que eles vejam e possam seguir os meus passos conforme nós já vimos aqui. E com isso, nós vamos evitar alguns problemas, como a degradação moral, né? A promiscuidade. Nós vamos estar evitando crianças desamparadas, né? Vamos estar evitando moradores de rua, vamos estar evitando as dependências das drogas, porque isso acaba levando as pessoas ao uso de drogas e outras coisas mais, né? Vamos estar criando lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas e etc. Então é preciso que se compreenda isso, porque sem isso, irmãos, a família vai estar falida. Ela vai estar susceptível a todas as coisas que o mundo oferece, porque nós estamos vivendo em um mundo corrompido. Por outro lado, famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos, né? No que diz respeito ao fortalecimento da família, à preparação dos filhos, dos moços, para viver numa sociedade que, embora sendo corrompida, mas se ele é ensinado da forma como deve ser, ele vai saber entrar e sair do meio de uma geração corrompida e fazer as coisas corretas. Veja que quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que assentem com os príncipes, pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios e na sarjeta, são alcançadas pelo Evangelho de Jesus e recebem a transformação de vida e um novo caráter. Então, uma família estruturada na igreja tem condição não somente de trabalhar, né, em prol dos filhos, mas como também tem condição de trabalhar pelos outros que estão, né, muitas vezes marginalizados, vivendo, né, às margens da lei, né? E aí trazer essas pessoas que estão muitas vezes, né, entregues aos vícios, às drogas e a tantas coisas, à prostituição, à promiscuidade, tudo aquilo que nós já vimos anteriormente. E essa família tem condição de trazê-las para a presença de Deus e, a partir daí, elas também serem mudadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Isso é muito importante. E a igreja tem exercido um papel fundamental nesta área, nós sabemos e temos conhecimento disso. Um outro ponto importante, no ponto 2, é que muitos estão vivendo em crise por não ter uma família. E coisas desagradáveis, né? Uma coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, amparado, resguardado. Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto, agasalhador, aconchegante. Coisa triste é quem não tem uma família para refrigério, sensação agradável, conforto físico e moral, refrigério da alma, bálsamo para curar as feridas causadas pela vida. Então, muitas pessoas estão vivendo nesta situação, muitas mesmo estão vivendo, né, longe dos parentes, longe da família, porque não consegue se entender com a família. Estar dentro de casa, muitas vezes, é um campo de batalha, né? É um campo de discórdia. E, às vezes, a pessoa resolve ir embora. Muitos abandonam o lar. Ou outros são abandonados pela família. No caso de idosos, muitos são jogados, vou usar essa expressão, jogados nos asilos. Se está doente, são jogados em alguma clínica para idosos e são esquecidos lá, são abandonados literalmente. Tudo isso porque falta o temor de Deus nessa família, porque a família resolve andar pelas suas próprias pernas, escolhendo os seus próprios caminhos e não tem Deus
como a base, como o alicerce, conforme nós lemos nas Escrituras, daqueles dois homens, né, que construíram suas casas. Um construiu a casa na areia, e o vendaval veio, as torrentes de água vieram e deram contra a casa que caiu. Mas houve um que construiu a sua casa sobre a rocha, e mesmo vindo toda a tempestade, os vendavais, as torrentes de água, aquela casa permaneceu de pé. Então, há uma diferença entre aquele que procura seguir no curso desta vida, sem buscar a direção de Deus para tudo aquilo que ele vai fazer, e aquele que realmente procura se alicerçar em Cristo, que é a rocha, que é firme, e quando ele obedece à palavra de Deus, ele tem cuidado dos seus, ele tem cuidado da família, ele não vai criar um ambiente inóspito para a sua família, mas ele vai criar um ambiente propício para um crescimento, para que o amor impere, para que o carinho seja de fato algo recorrente, e isso é importante, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante nesta lição, que quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. É o que nós acabamos de dizer. Muitas vezes a pessoa tem uma casa, mas não tem lar, porque lá é lugar de paz, é lugar de tranquilidade, é lugar de amor, é lugar de carinho, é lugar de sossego, é lugar de bem-estar e etc, etc. Mas às vezes a pessoa tem uma casa e nessa casa não existe nada disso. É conflito sobre conflito, briga sobre brigas, ninguém se entende. Cada um fala um idioma e aí a coisa é difícil. A pessoa muitas vezes não tem prazer em estar ali. Quantos maridos saem para trabalhar muito cedo e ao retornar do trabalho, ao invés de vir para casa para ficar com a esposa, com os filhos, às vezes permanecem no bar até altas horas da noite. E quando chega em casa, chega bêbado e aí se joga lá na cama ou em qualquer lugar e dorme. No dia seguinte levanta e vai embora, não viu os filhos, não conversou com a esposa. Por quê? Porque o ambiente não é propício, o ambiente está contaminado pela desavença, pelas brigas, pelas discussões, pelos ciúmes e por tudo que impera, porque o inimigo das nossas almas, ele não está brincando de ser Satanás, não. E ele tem trabalhado de uma maneira terrível para tirar a paz, para roubar a paz, para roubar a comunhão. É o que está escrito em João 10:10. O diabo, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas saiba, Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, quando nós temos Jesus, nós temos vida, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos harmonia. E é isso que faz o diferencial. Bendito seja o nome do Senhor. Por outro lado, a família ajuda a vencer as crises na sociedade. Uma família que é estabilizada, que está firmada no amor, na palavra de Deus, não está isenta de passar por dificuldade. Ela vai passar por luta, por provações também. Mas nesses momentos de crise, a família unida, ela consegue vencer as dificuldades, ela consegue vencer os problemas, porque Deus está em primeiro lugar. E aí, como vemos aqui no comentário, diz aqui que todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e se recobrar facilmente, adaptando-se à má sorte ou à má fase, ou à mudança inesperada. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crise. O filho pródigo entrou em crise porque deixou a sua família, conforme Lucas 15, verso 11 a 20. Quem não vence as crises não tem história para contar, porque desiste nas primeiras dificuldades ou circunstâncias adversas. Então, todas as famílias, sem exceção, passam por dificuldade. Mas quando a família tem Deus, quando a família está alicerçada em Cristo, que é a rocha, as dificuldades passam. Nós vemos que na parábola dos dois homens, né? O prudente e o insensato, nós vemos ali que aquele que construiu a casa sobre a rocha, ele passou pelas mesmas dificuldades que o outro que tinha construído a casa na areia, sem um alicerce, passou. Mas a diferença foi que, apesar dele passar pela tempestade, pelos vendavais, as torrentes de água ter dado contra a sua casa, ela permaneceu de pé, porque ela estava alicerçada na rocha que é Cristo. E é isso que conta, meu querido. É isso que conta. E quando a família está unida, todos vencem, né? É todos por um e um por todos. Bendito seja o nome do Senhor. E o nome do Senhor é glorificado.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro ponto importante aqui é que quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Veja, irmãos, a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 9, verso 9, goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 mostra a felicidade no lar. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente, pois a qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como o bem-estar físico, mental, psicológico, emocional, quanto aos seus relacionamentos sociais, principalmente com a família e com os amigos. A interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para a vida, com mais otimismo, com entusiasmo e motivação para a realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas na qualidade desse tempo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é importante nós compreendermos que quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. É muito bom ser amado, é muito bom quando as pessoas sentem falta de você, que você é uma pessoa bem-vinda no lar, que as pessoas te respeitam, te tratam com carinho, com amor, com afeição. Isso é muito bom. Isso é um bálsamo para a alma. Mas você quer ver o contrário disso? É você ser aborrecido, é você não ser bem visto, é você ser odiado, ser rejeitado. E geralmente isso acontece com os idosos, que nós tenhamos cuidado com os nossos idosos, porque para alguns os idosos já é algo descartável. Não tem mais nenhuma serventia. Então nós precisamos ter cuidado com os nossos idosos e, enfim, com toda a família. Precisamos ser um por todos e todos por um. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui, já no tópico 3, é que a família cuida da saúde de seus membros. Esse é um fato, isso é fato, é importante, né? Nos preocuparmos quando um dos membros da família não está bem, procurar levar ao médico o mais rápido possível, fazer os exames necessários, comprar medicação, né? Cuidar da saúde uns dos outros, isso faz parte do nosso viver. Claro que neste mundo em que vivemos, vira e torna, né? Uma vez ou outra, a gente adoece. Uma hora está gripado, uma hora tem uma infecção, uma hora tem outro problema, mas quando a família está unida e é unida, ela cuida dos seus entes queridos, né? Acompanha, se é um problema que precisa de uma hospitalização, a família está junto, acompanhando, dando o suporte necessário para que aquele ente querido se recupere o mais rápido possível, porque é família, é sangue do mesmo sangue e, portanto, temos que ter esse carinho, temos que ter esse respeito e essa empatia. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto é que os cuidados com a saúde física, ela é importante. Nós precisamos cuidar da nossa saúde física, precisamos cuidar da nossa saúde mental. Muitas pessoas estão sofrendo, né? Não só no corpo físico, mas estão tendo dificuldade com os problemas da mente. Elas são levados pelo grande estresse, pela depressão, pela ansiedade, e isso requer um cuidado. Isso requer uma consulta médica com psiquiatra, muitas vezes com psicólogo, com um neurologista, enfim, alguém da área que possa estar orientando, fazendo os exames, fazendo a medicação, para que essa pessoa possa voltar ao seu estado perfeito e contribuir com o desenvolvimento da família. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui importante é que nós precisamos ter cuidado com a saúde espiritual. E essa eu acredito, que de todas as outras, que também são muito importantes, essa é a mais importante. Nós precisamos cuidar, né, da nossa saúde espiritual. Por quê? Porque nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual. Não só nossa. Eu não sou apenas responsável em cuidar da minha saúde espiritual, mas sou também responsável em cuidar da saúde espiritual dos membros da minha família. Porque nos foi dado, biblicamente, a incumbência de sermos os sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar do bem-estar deles espiritualmente, ensinando-os e admoestando-os no temor do Senhor, indo com eles no caminho
dando a nossa vida como exemplo e tomando a decisão por ele, santificando-os ao Senhor, porventura contra pecados cometidos. Aqui nós temos referências de Josué 24:15 e de Jó 1:5 e Provérbios 22:6 e Efésios 6:4. São referências que nos mostram a responsabilidade de cada pai, de cada mãe, né, no que diz respeito a essa saúde espiritual dos filhos. Nós sabemos, por exemplo, que Jó, ele tinha os seus filhos que sempre estavam festejando, fazendo festas. Um dia era na casa de um do filho, outro dia era na casa do outro dia na casa do outro, mas Jó nunca perdeu o costume, né, e o interesse de sempre estar intercedendo pelos seus filhos, porque, como ele dizia, sabe-se lá se no momento da alegria, né, muitas vezes ali, não blasfemaram contra Deus, cometeram alguma infração contra Deus, então ele tinha a preocupação de interceder pelos seus filhos, pedindo perdão a Deus pelos pecados e pelas falhas que, porventura, os seus filhos tivessem cometido. E isso é muito importante, que nós também tenhamos esse mesmo interesse, né, de fazer isso pelos nossos filhos. Não importa se eles são pequenos ou já adultos, casados, pai de filhos. Nós precisamos estar na brecha, irmãos, orando, intercedendo pelos nossos filhos, pelas nossas noras, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, enfim, nós temos motivos para interceder diante do Senhor, pelas nossas famílias, pela igreja do Senhor, pela humanidade, pelos que estão hospitalizados, passando por lutas, por provações, por tribulações, enfim. Se formos colocar tudo isso, né, em voga, nós teremos muito tempo na presença do Senhor, apresentando a cada um, colocando cada um conforme eles estão necessitando, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar não somente a você, mas a sua família e, por que não dizer, a sociedade, os nossos governantes e etc. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe de orar, apresentar e consagrá-los ao Senhor e incentive-os a adorar a Deus e a frequentar a igreja, enquanto ele estiver ainda debaixo da sua tutela. É dever cristão, responsabilidade sua, levar estas crianças para a igreja, para que eles possam aprender. Sente junto com eles, né? Ore junto com eles, leia a palavra de Deus com eles, incentive-os a participar do grupo das crianças, dos adolescentes, leve-os à igreja. Irmão, com toda certeza, você vai ter uma bênção no seu lar, e eles serão bênção para a sua vida, e você vai descansar em paz, sabendo que você conduziu os teus filhos no caminho que eles deveriam andar, pois está escrito que mesmo depois de velhos, não se desviarão dele. E assim chegamos à conclusão desta aula, dizendo que cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, cuidou e nos educou nos primeiros dias, meses e anos do nosso nascimento, seria impossível chegar ao estágio em que nós nos encontramos. Graças a Deus pela sua família, é o que devemos dizer. E com isso, concluímos esta aula, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez e agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua família, que ela seja uma bênção para a sociedade. Louvado seja Deus. A você que tem nos acompanhado, deixe aí o seu like, irmãos. Esse like é importante para que esse trabalho que estamos realizando possa alcançar outras pessoas. E quando você dá o seu joinha aí, você está dizendo que este assunto que estamos abordando é de grande relevância e com isso ele vai ser estendido a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever no canal e fazer parte desta família, a Bíblia Talk, e também acionar aí as notificações para que quando nós postar um conteúdo aqui, você logo já seja notificado. E dito isso, só nos resta nos despedir na paz do Senhor e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, em nome do Senhor Jesus.